tem uma angulação que facilita a implantação do pigmento na pele, que a gente consegue ouvir o barulho que precisamos ouvir, que é a certeza que nós estamos depositando o pigmento na derme. O rosto, ele é anatômico. Então, se fosse uma mesa plana, era fácil de ensinar você a trabalhar só assim, né? Num movimento só, toda a vida. Mas como o rosto é anatômico, então nós temos que prestar atenção na angulação da lâmina e do indutor em si, em relação à pele. Então, ó, aqui geralmente é fundo, né? No início da sobrancelha, na base da sobrancelha é fundo. Então, como que eu vou posicionar o meu indutor nessa parte? Primeira coisa, eu vou trazer essa pele para cima. Então, trazendo essa pele para cima, eu já tiro um pouquinho aqui do fundo. Então, o posicionamento da lâmina sempre tem que estar a 90 graus em relação à pele que eu estou trabalhando. Mas se eu estou trabalhando nessa angulação, nesse fio, se eu estou desenhando esse fio, eu não posso trazer a mesma angulação para cá, porque eu vou cortar sushi, vou cortar de lado. E eu não posso fazer isso, porque fazendo isso eu vou implantar o pigmento de lado e o pigmento vai manchar ou ele vai expandir. Então, eu não tenho um fio definido, cicatrizado. Então, um dos principais motivos para que eu não tenha um bom fio cicatrizado é a angulação do indutor. Então, eu sempre trabalho 90 graus. Quando eu vou fazer um fio muito longo, que é o caso desses fios, os fios iniciais, os fios guias, eu tenho que trabalhar com o final do meu indutor também. Eu não posso simplesmente fazer isso, ó. Isso está errado, ó, tá? Então, eu trabalho com o indutor também. Por isso que eu firmo esse dedo aqui, porque ele vai levar o meu indutor para cá. Falando nisso, a maneira ideal de segurar o indutor não é igual uma caneta. Muita gente segura assim, né? Dessa forma, eu vou afundar muito a minha mão aqui no olho da minha cliente ao esticar e a minha mão vai acabar oscilando muito. Então, aí eu tenho aqueles fios que ficam mais escuros em um lugar e mais claros em outro. Às vezes pega em um lugarzinho e não pega no outro. Então, a maneira correta de segurar o indutor é tendo o dedo indicador como base, aqui mais no meio do indutor, na metade do indutor, e o dedão aqui e esse dedo aqui. Então, para fazer o meu fio mais curvo, eu vou girar apenas o dedão. Girando o dedão, eu vou trazer o meu indutor junto com a lâmina e vou conseguir fazer a curvinha do fio. Ó. Esse é o movimento. Esses dedos ficam parados, os 2 dedos ficam parados e eu giro o dedão. Onde esses 2 dedos vão trabalhar? Eles vão trabalhar no esticamento. O esticamento correto dessa pele é de uma forma triangular. Eu vou puxar 1, puxar 2 e puxar 3. Não adianta eu puxar 1, puxar 2 e puxar aqui. Tem que ser em forma de triângulo. E é muito importante que eu sempre trabalhe com uma dessas pontas embaixo de onde eu vou puxar no meu fio. Então, eu tenho que puxar aqui, segurar aqui, firmar aqui e aqui. Só que quando eu vou trabalhar em cima do desenho, eu não posso escorregar a minha mão, senão eu vou apagar o meu desenho, certo? Escorregou a mão aqui em cima dos fios, você vai apagar o desenho dos fios. Então, eu tenho que firmar, mas sem puxar, sem deixar escorregar a mão, certo? Por que que eu não posso esticar só em 2 pontos? Porque o meu fio, quando eu estico assim, ele não estica corretamente. Então, a derme, a camada que nós vamos alcançar, ela é de ondinhas. Então, para que essa onda fique totalmente esticada e eu consiga alcançar no meu fio todo, do começo ao fim, eu preciso da esticação em triângulo, nos 3 ângulos, para que fique igual. Você tem que sentir que a pele está igual um vidro, igual uma mesa, uma madeira. Você não pode ter uma pele enrugada aqui para você trabalhar, porque senão, quando eu for lá na ondinha, eu só vou alcançar os topos dessa ondinha se eu não tiver uma pele bem esticada. Então, o pigmento vai ficar pingadinho lá, vai ficar só assim, ó. Então, essa é a razão da cicatrização acontecer de pinguinhos. Então, eu preciso esticar bem a pele para que eu alcance uniformemente a minha derme, minha camada basal.
Agora eu vou começar. A quantidade de pigmento que eu vou colocar na ponta da lâmina, ela tem que ser o suficiente para fazer um fio. Se eu não conseguir fazer, principalmente esses fios que são maiores, se eu não conseguir fazer um fio com todo esse pigmento aqui, eu paro, reponho o pigmento e continuo o mesmo fio. Vamos lá. A pele está sem anestésico. O que é muito importante de você sentir? Você não pode colocar força para baixo. A sobrancelha, ela tem 3 espessuras de peles diferentes. Então, do início até aqui, mais ou menos, a pressão que nós temos que colocar é 0,25 gramas de pressão na mão. No meio da sobrancelha é 0,15 gramas e no final 0,5 gramas. Porque essa pele do final, ela é mais fininha. Então, quanto mais fininha a epiderme, eu preciso menos força e menos pressão para alcançar a camada correta. Então, nós vamos trabalhar com 3 pesos de mãos diferentes. Já aconteceu com você alguma vez de a sua sobrancelha voltar cicatrizada, aqui pegou bonitinho, aqui pegou mais ou menos e aqui pegou nada? É porque você usou a mesma pressão na sobrancelha toda. Ou às vezes, aqui está acinzentado, aqui ficou uma cor legal e aqui ficou borrado. Aí é a angulação junto com o peso da mão. Por que que aqui ficou acinzentado ou azulado? Porque como essa pele é mais fininha, você colocou a mesma pressão que você colocou no meio, que ficou legal, por exemplo, então você depositou esse pigmento um pouco mais profundo. E a cor do pigmento, a cor, ela é o que a luz revela. Então, se você tem uma camada muito espessa tampando a luz natural de enxergar o pigmento, você vai enxergar um pigmento mais frio, mais para o lado do azulado, mais para o lado do acinzentado. É como se você pensasse no mar. O mar, ele tem a mesma cor de água na praia e no meio do mar. Só que no meio do mar você vai ver um fundo lá que é um azul, mas o fundo do mar não é azul. Mas é a profundidade da luz, que a luz não consegue alcançar o fundo para a gente ver o fundo. Então, na praia, como a luz, suponhamos que a epiderme tá bem fininha, então a gente consegue alcançar a cor do fundo da água. É o que acontece aqui, a gente vai colocar esse pigmento na derme e a epiderme vai tampar a derme e vai revelar a cor dos fios. Então, por essa razão, você consegue, às vezes, ter um trabalho muito frio, ou muito acinzentado ou azulado aqui nessa parte mais fininha, tá? Porque você deposita muito profundo, a epiderme é muito fina e a luz não consegue revelar fielmente a cor que você colocou. Talvez a sua colorimetria foi aplicada corretamente, mas como você pesou muito a mão e depositou muito profundo, o seu procedimento acinzentou ou azulou, ou ele foi para uma cor muito fria. É muito importante que a sua agulha, a sua lâmina, ela esteja alinhada. Por isso que é bom você ter produtos que você confie. Porque às vezes você vai comprar uma lâmina da China, alguma coisa, e você não confia, você não conhece o fabricante. Então a sua lâmina, aqui tem 22 lâminas, se uma lâmina estiver fora do alinhamento, se ela não estiver perfilada, você vai dilacerar a pele ao invés de implantar pigmento. Então, vou fazer aqui movimento contínuo. O cliente sente um leve desconforto, mas não é insuportável. A cliente tem que dizer para você que a linha doeu mais do que esse momento aqui, para você ter certeza que o peso da sua mão está correto. Então, agora é só você seguir o que você traçou. Então, ó, movimento contínuo, micro vai e vem. Esticamento, 1, 2, 1, 2, 3. Lembra que eu falei que eu tenho que apoiar um desses esticamentos aqui? Esse dedo, ele não pode mover. Esses 2 dedos aqui, eles não podem se mover. O que vai mover é apenas o dedão
para girar a lâmina e esses 2 dedos que vão dar segurança. Quando você aprender a segurar o seu indutor dessa forma, seus trabalhos vão mudar totalmente. Seus fios vão ficar mais homogêneos. Por enquanto, eu só estou traçando, né, os meus fios guias. Não estou imprimindo pigmento. Esse barulhinho é a certeza que nós estamos depositando o pigmento na camada correta. Se nós não estamos escutando esse barulhinho, você limpa a sua lâmina, porque pode ter algum algodãozinho, alguma coisa travando a implantação desse pigmento. Ou a sua angulação está errada, ou você não está esticando da forma correta. É muito importante que eu consiga traçar esse meu último fio até onde eu vou encontrá-lo com o próximo fio. Então, além de encostar ele aqui no fio de encontro, eu tenho que andar com ele um pouquinho até o próximo fio. Ó, encontrei até aqui, ó, até o próximo fio. Então, eu vou encontrá-lo e continuar. Movimento de arrasto, assim, ó. Micro vai e vem, só para repetir os movimentos. E contínuo. Em hipótese alguma, eu posso cruzar os fios, tá? Por isso que eu sempre encosto, descanso no fio para continuar. Porque se eu cruzar, eu vou fazer um hematoma que pode depois vir a dar uma queloide. É importante que a pele fique imóvel. Ó, a pele não pode mover junto com a lâmina. A sua lâmina, ela tem que dançar em cima da pele, ela tem que deslizar, ela não pode travar. Se tá travando, ou você tá com a angulação errada, ou o seu esticamento não tá correto. Fio de transição. Ó, quando eu digo que os pelinhos atrapalham, eles atrapalham mesmo. Eles roubam o pigmento. Agora é impossível a gente não ir encostando aqui no pigmento e sujando. Mas a parte de baixo já foi feita. Então é importante que você faça a parte de baixo primeiro. Tá muito escuro aí? Não. Dá mais que essa daqui. Então, como você pode escolher o movimento para você utilizar? Em algumas partes, você vai conseguir desenvolver melhor o micro vai e vem. Em outras partes, você, por causa do posicionamento da mão, você vai conseguir melhor o movimento contínuo. Em outras, o movimento de arrasto. Vira um pouquinho, Cláudia.
último fiozinho. Isso. Nós vamos passar o anestésico, é um anestésico manipulado em gel. Ele age em 3 minutos. E nós já podemos saturar um pouquinho o pigmento dentro do fio. Agora a gente vai limpar. Sem medo de ser feliz e perder a marcação. Ó, e nós já vemos aqui alguns fiozinhos. Ó. Lindos, maravilhosos, sem uma gota de sangue. É muito importante que o procedimento não sangre excessivamente. Se a pele for fina, se a pele for sensível ou muito oleosa, acontece alguns sangramentos, mas são focos de sangramentos e não pode ser sangramento excessivo. Então, vocês estão vendo que a pele está branquinha aqui, já significa que ela está anestesiada, a Cláudia não vai sentir mais nenhum incômodo, tá? Então, essa hora...